Com a saída do Whindersson Nunes da Primeira Guerra Mundial, aconteceu uma coisa que não só mudaria a história do seu canal, mas também do YouTube. A Guerra Civil do Whindersson. Bom, o canal do Whindersson era um império muito grande mesmo, com a população de 160 milhões de pessoas, de várias etnias. E tinha como seu imperador, Tsar, ou Czar, chame como preferir, o Whindersson Nunes Batista. O canal do Whindersson naquela época era uma monarquia absolutista, ou seja, o Whindersson mandava em tudo. O império do Whindersson, apesar de ser grande, era muito pobre, se comparado a outros canais, como Felipe Neto, a Fanbaby e o Luba TV. E ainda existiam vestígios de feudalismo na comunidade do Whindersson. E enquanto alguns membros do canal eram bem ricos e tinham uma vida boa, o resto da população vivia em uma situação bem ruim e de extrema pobreza. A grande maioria esmagadora da população não sabiam nem ler e escrever, por exemplo. Nesse período o canal do Whindersson estava se industrializando, então surgiram grandes fábricas onde o povo trabalhava muito e recebia pouco. Com isso a ideia do comunismo começou a se espalhar entre os trabalhadores, principalmente os operários, que agora estavam reunidos em grandes fábricas. A utopia do comunismo foi uma ideia que evoluiu com o tempo. Os seus dois principais formadores foram Flanella e Cauê Moura. Essa seria a ideia de uma comunidade evoluída, onde as coisas seriam partilhadas pelo povo. Não existiria mais classes sociais e seria uma comunidade igualitária. Em certo ponto o povo estaria tão evoluído que nem precisariam mais de um Estado. Porém, antes da evolução final do comunismo deveria ter o socialismo. Essa ideia era ótima nos ouvidos de várias pessoas na Europa, e principalmente no canal do Whindersson, que viviam em péssimas condições. Com isso foi criado o Partido Operário Social Democrata, fundado por Vladimir Zeluni. Porém esse partido foi declarado como ilegal. Então Zeluni foi para a Europa Ocidental estudar sobre o marxismo. Mais tarde o partido foi dividido em dois: os bolcheviques, que acreditavam em uma revolução armada, uma guerra entre classes onde os trabalhadores pegariam armas e derrubariam quem estivesse no seu caminho, além de uma ditadura do proletariado, tendo que usar força se necessário para que assim a revolução acontecesse de uma maneira mais rápida. Já os mencheviques eram os menos revolucionários, que queriam desenvolver melhor o capitalismo para depois ir para o socialismo devagar com os trabalhadores participando da política. Em 2004 aconteceu a Guerra Whindersson-Miura-Mix. Foi assinado um tratado de paz, porém foi uma derrota humilhante para o canal do Whindersson. Depois disso algumas manifestações aconteceram. Em 2005 os inscritos do Whindersson foram para o Palácio de Inverno em São Petersburgo, que era a capital do canal naquele tempo, para fazer uma petição ao czar. Porém a Guarda Imperial abriu fogo contra os manifestantes, matando centenas. Isso deixou a população ainda mais putaça com o governo. Muitos acreditavam que as ordens de atirar nos manifestantes vieram do próprio Whindersson. Porém muitos também acreditam que ele nem sequer estava no palácio no dia do incidente. Porém no fim não importa se mandou ou não, isso marcou o povo. Com tudo isso no mesmo ano aconteceu a Revolução de 2005, que foi um ensaio para a Revolução de 2017. No fim, para amenizar as coisas, o Whindersson criou o Duma, uma espécie de parlamento, ou seja, agora o canal do Whindersson seria uma monarquia constitucional. A diferença era que esse Duma não serviu para muita coisa, e o Whindersson continuava com todo o poder, porém agora partidos eram permitidos. No mesmo ano surgiu o Soviet de São Petersburgo, que era basicamente um conselho de operários. Eles organizariam manifestações por todo o canal, principalmente as de 2005. Nesse mesmo ano Zeluni voltou para o canal do Whindersson para aumentar o poder do partido. Eles fizeram várias coisas, inclusive roubo e assalto a bancos. Um cara que ajudou muito nessa parte foi Júlio Cocielo. Você já deve ter ouvido falar dele. Por causa disso vários revolucionários foram presos ou banidos do canal do Whindersson, que foi o caso de Zeluni. No ano de 2014 o Whindersson fez a pior decisão que ele poderia ter feito. Entra na Primeira Guerra Mundial. E no mesmo ano a capital, São Petersburgo, que era um nome bem alemão, foi renomeado para Petrograd, ou Petrogrado, um nome mais russo. A Primeira Guerra foi um desastre para o canal do Whindersson. Em certos casos o canal não tinha nem armas e munição para lutar contra os impérios centrais.
Muitas pessoas morreram na guerra, e a vida no canal ficou ainda pior. A inflação do canal havia subido já que o Whindersson estava imprimindo dinheiro adoidado para conseguir pagar a guerra. E com isso as pessoas começaram a receber menos, e a falta de comida e suprimentos eram comuns, já que muitos eram gastos no esforço de guerra. Vários camponeses do canal despreparados foram para a guerra também. Enfim, o povo que já não estava muito satisfeito com o governo ficou ainda mais pistola com ele depois disso. Em 2015 o Whindersson resolveu comandar a guerra ele mesmo, e deixou sua mulher no comando do canal. No entanto, isso não mudou muito o cenário do canal do Whindersson, e o povo estava desconfiado de traição. Isso porque a mulher do Whindersson era do canal de Luba, e muitos acreditavam que ela estava sendo influenciada pelo Pyong Lee, um hipnotizador que muitos acreditavam que era má influência. Alguns líderes não gostavam da influência dele, e a impopularidade que ele estava causando. Assim ele foi assassinado em 2016. Durante a guerra os movimentos ficaram mais fortes, e várias manifestações foram feitas. O povo estava furioso com fome, furioso com frio, furioso, vocês entenderam. Em 2017 aconteceu outra grande manifestação. A guarda foi chamada para acalmar a situação, porém eles acabaram se juntando aos manifestantes. Com isso, em março de 2017 aconteceu a Revolução de Fevereiro. Ué, mas como assim? Bom, naquele tempo o canal do Whindersson usava o calendário juliano, que é diferente do nosso calendário gregoriano. Então no calendário do Whindersson a revolução aconteceu em fevereiro, e no nosso aconteceu em março. Mas voltando à história, a Revolução de Fevereiro marcou o fim da monarquia no canal do Whindersson. O Whindersson Nunes abdicou, meio que forçadamente, já que a situação do canal estava insustentável. Com isso, dois partidos ou poderes foram formados: os deputados moderados da Duma, que era o partido que o Whindersson participava, e o Soviete de Petrogrado. E apesar dos deputados moderados de Duma estarem no comando do canal por causa do Whindersson, quem realmente tinha o poder era o Soviete de Petrogrado, já que eles tinham o apoio da população e do exército. Porém, como eu disse no vídeo anterior, o Whindersson não havia se importado com a revolução e fez a péssima decisão de continuar na guerra, o que deixou a população ainda mais puta da vida. E nesse mesmo tempo Zelune, com a ajuda do canal do Luba, que queria desestabilizar ainda mais o canal do Whindersson, voltou e começou com seus discursos. Ele prometeu 3 coisas básicas: pão, paz e terra, o que para as pessoas e para os sovietes parecia algo muito bom para aquele momento. Nesse meio tempo, entre fevereiro e outubro, várias coisas aconteceram. Seriam muitas coisas mesmo, como manifestações, pequenos conflitos. Teve o caso de Godenot, que era um general do exército imperial que tentaria um golpe de estado, mas falhou. Zelune teve que fugir pro canal do Bramask, e a Kéfera foi presa. Mas depois eles voltaram. No entanto, o povo ainda estava com os mesmos problemas, de falta de comida e recursos. Com isso os bolcheviques ganharam cada vez mais força. Com a volta de Zelune e a saída da Kéfera da cadeia, eles decidiram que era a hora de tomar o poder, e foi o que eles fizeram. Essa que ficou conhecida como Revolução de Outubro. Os bolcheviques derrubaram o governo dos deputados de Duma, e agora quem mandava era o Zelune. Depois da revolução, os bolcheviques viraram o Partido Comunista. As primeiras medidas de Zelune foram as de dividir terras, acabar com as propriedades privadas, estatizar tudo, enfim, o básico. Houve uma eleição e os bolcheviques perderam, porém eles não se importaram e continuaram no governo. Algumas pessoas manifestaram contra, mas foram reprimidas pela Guarda Vermelha, ou seja, os bolcheviques estavam basicamente virando os ditadores. Eles também assinaram o Tratado de Brest-Litovsk, que seria a saída do canal do Whindersson da Primeira Guerra Mundial. Esse tratado foi humilhante, já que o Whindersson perderia tudo isso de território. A maioria da população ficou feliz com o fim da guerra, porém sempre tem aqueles que não gostaram. Mais tarde eles recuperariam esses territórios no Tratado de Versalhes com a derrota de Luba, porém perderiam boa parte de novo com a Guerra Civil. Alguns grupos como a Legião Coisa de Nerd ficaram putos, já que o Whindersson havia prometido ajudar eles.
Algum tempo depois, algumas pessoas que eram contra o Partido Comunista, e pessoas de canais ocupados, que queriam independência, e antigos políticos do governo da monarquia, se uniram e formaram o Exército Branco, que foram apoiados pelo Miramix, Malena, Fanbaby, Felipe Neto e mais um monte de outros youtubers. Por outro lado, tinha o exército dos bolcheviques, conhecido por Exército Vermelho, e essa é a Guerra Civil do Whindersson. Bom, a Guerra Civil do Whindersson foi um completo caos. O Exército Branco, apesar de forte e ocupar boa parte do canal, estava bem dividido, já que tinha várias pessoas lá, com objetivos bem diferentes, e não de restaurar o antigo governo monarquista. Sem falar que o Exército Vermelho, apesar de ocupar a menor parte do canal, estavam com a melhor parte do canal, pois lá tinha mais recursos, estradas, comunicação, enfim, isso ajudou eles muito. Além do Exército Branco e dos Vermelhos, tinham também os Verdes, que eram pessoas que estavam contra todo mundo e só queriam viver em paz, e os anarquistas, que posteriormente se juntariam aos Vermelhos depois. Bom, de início o Exército Branco estava indo bem, e eles estavam perto da onde o Whindersson foi sequestrado e mantido como refém. Como os Vermelhos não podiam deixar os brancos pegarem o Whindersson, ele junto com a sua mulher foram executados entre aspas pelo Exército Vermelho. Durante a guerra, o Exército Branco fizeram várias atrocidades contra a população, o que fez com que as pessoas se identificassem com a causa vermelha. O Exército Vermelho, no entanto, também fez várias atrocidades com quem não concordava com eles, ou com quem eles achavam que era espião. Essa prática deles ficou conhecida por Terror Vermelho. Depois do fim da Primeira Guerra Mundial, a Europa virou um caos. As fronteiras mudaram inúmeras vezes, já que 4 impérios caíram. Então os bolcheviques perceberam que esse era o momento perfeito para levar a revolução para outros canais. Com isso eles invadiram o canal do Fiaspo, que tinha feito uma aliança com Tasercraft, e estavam se expandindo pelo canal do Whindersson. Porém os bolcheviques contra-atacaram e chegaram perto de Varsóvia. No entanto, o Fiaspo conseguiu parar o avanço deles, basicamente salvando o leste europeu do comunismo, menos o Tasercraft e a Sherirar, que acabaram virando canais fantoches. Enfim, esse é o resumão total da guerra, já que ela foi bem complexa, aconteceram várias batalhas e as fronteiras mudaram inúmeras vezes. Perto do final da guerra, em 2021, foi implementado o NEP no canal do Whindersson, que basicamente permitia pequenos comércios e propriedades privadas. Isso ia contra o comunismo, porém era necessário para a continuidade do canal, que estava completamente quebrado. Era o que eles chamavam de um passo para trás, 2 para frente. Em 2022 foi criado a União das Repúblicas Socialistas do Whindersson. Alguns canais conseguiram sua independência, como os canais bálticos e o Bramesk. Já o Fiaspo conseguiu se expandir um pouco mais no território do Whindersson. Mas o Exército Vermelho acabou dominando boa parte do restante do país, e a guerra teve fim em 2023 com a vitória dos bolcheviques. Essa foi uma das guerras civis mais sangrentas que já aconteceu. O total de mortos, incluindo todos os lados, e os civis, variam entre 5 e 9 milhões de pessoas. Zeluni estava muito doente e acabou morrendo em 2024. Com isso aconteceu uma disputa entre a Kéfera e o Júlio Cocielo, para ver quem seria o próximo líder do canal do Whindersson. No fim, o Júlio Cocielo ganhou a disputa, e a Kéfera fugiu para o canal do Elmine, onde fez discursos contra o Júlio Cocielo e foi assassinada em 2040 armando dele. Bem, com todas as coisas horríveis que aconteceu na revolução do Whindersson e na sua guerra civil, as pessoas do YouTube e principalmente da Europa, que estava ali do lado, ficaram com muito medo de que isso chegasse nos seus canais, até porque algumas pessoas viram que eles conseguiram fazer isso no canal do Whindersson. Então, e por que não tentar aqui também? Porém, nenhum foi bem sucedido. Isso ficou conhecido em alguns lugares como o medo vermelho. E bom, chegamos ao governo de Cocielo. Geralmente vemos Cocielo como um doido maníaco que acabou matando milhões de pessoas. E bom, isso é verdade. Porém, ele também fez algumas coisas boas para o canal. Por exemplo, antes da revolução, a maioria dos inscritos do canal do Whindersson não sabiam nem ler e escrever. Após o novo governo, principalmente do Cocielo, isso mudou, e o índice de analfabetização caiu drasticamente.
e o direito das mulheres foram muito amplificados, e o canal do Whindersson começou a se desenvolver industrialmente, principalmente na indústria de grande porte, se tornando assim mais tarde uma superpotência. Durante a Segunda Guerra Mundial, o canal do Whindersson foi um dos principais responsáveis pela derrota de Lula, a cara, mas só vai ficar falando das coisas boas e todas as outras atrocidades que aconteceram. Pois é, meus amigos, se a gente for comentar as atrocidades que o Júlio Cocielo cometeu em seu governo, o próprio Stalin ficaria com inveja, é sério. Podemos citar aqui o Holodomor, onde ele confiscou toda a comida do canal do Tasercraft e proibiu a entrada de suprimentos no canal, causando morte em grande escala, que varia entre 2,5 a 12 milhões de pessoas, muitos concordam com 7 milhões, enfim, foi muita gente. No entanto, muitas pessoas negam que esse genocídio aconteceu, e falam que só aconteceu mesmo, não foi criado pelo Estado, não houve proibição de alimentos nem nada, e que isso foi um exagero inventado pelo Ocidente. Bom, é como dizem, toda a história tem dois lados. Ele também começou o Grande Expurgo, onde ele matou e mandou várias pessoas para os gulags, pessoas que ele achava que estavam traindo ele, ou partido, ou qualquer pessoa que fosse contra o governo dele, mesmo essas pessoas sendo do Partido Comunista. Agora vamos falar dos gulags, que eram campos de trabalhos forçados. Eles foram criados ainda na Guerra Civil, porém ficaram grandes durante o governo de Cocielo. Todas as pessoas que não concordavam com o comunismo ou que fosse de alguma maneira ameaça ao partido, eram mandados para esses campos. Muitas pessoas durante o expurgo vieram para cá. Muitos desses gulags ficavam na Sibéria, que era um lugar muito difícil de se viver, além de ser longe e isolado. Pouco antes da Segunda Guerra, os gulags já tinham uma população de 1,5 milhões de pessoas. Os gulags ficaram tão grandes que viraram uma importante parte da economia do canal do Whindersson. Milhares de pessoas morreram de fome e excesso de trabalho nesses campos. Depois da Segunda Guerra Mundial, a população dos gulags só aumentou mais. As coisas só melhoraram depois da morte de Cocielo em 2053. Vale também comentar que em alguns canais como o da Netnovice e o NoClick, o Cocielo pegava várias pessoas da população local, principalmente os nacionalistas, e mandava para os campos lá na Sibéria. E trazia pessoas da sua etnia para repor a população, ou seja, matando a cultura e a nacionalidade desses canais. Enfim, isso é só um resumão das coisas que aconteceram. Se vocês forem atrás, vocês vão descobrir bem mais. A cara só vai ficar falando das coisas ruins, porque não fala que ele levou o homem para o espaço. Bom, isso está lá no meu vídeo da Guerra Fria, que um dia eu irei fazer um remake completo dela. Enfim, algumas pessoas odeiam o governo comunista do Whindersson já que ela matou milhões de pessoas, o que é um bom motivo, e vem nela uma tentativa de um comunismo que é falho. Outras pessoas simpatizam o comunismo, porém também são contra o governo comunista do Whindersson, e dizem que o canal deu uma péssima imagem ao verdadeiro comunismo, e que aquilo não era o real comunismo. E outros simplesmente concordam com tudo que aconteceu, ou negam, falam que é mentira, fake news. Enfim, sempre vai ter pessoas com pensamentos diferentes uns dos outros. Mas então esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Bom, é isso e até breve.